Bom dia a todos, renovando a fé e esperança que dias melhores sempre virão. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora secretária, senhores advogados, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 62ª sessão virtual de julgamento do ano 2021. Senhora secretária, tem resoluções para serem homologadas? Bom dia a todos. Senhor presidente, foram enviadas algumas resoluções para homologação nesta data. Resoluções estas do conselheiro Michel André Bezerra Lima Gradivol, referente aos processos de números 4809-2018, 3596-2019, 3603-2019, 443 de 2020 e 445 de 2020. O conselheiro Alexandre Linhares, resolução referente ao processo de número 5218-2018, e do conselheiro Fred Albuquerque, resolução referente ao processo de número 1124-2019. Ana Paula? Eu não ouvi, não sei se deu tempo você ver que eu enviei uma. Deu tempo não? Não, conselheiro, até falei antes ao presidente que as resoluções que foram encaminhadas ontem, por conta do feriado, eu não observei, faremos essa inclusão hoje para aprovação amanhã. Tá bom, tá. Bom, houve alguma sugestão de alteração? Não, Paulo? Nenhuma sugestão, presidente. Então estão homologadas todas as resoluções. Vamos para o nosso processo. Atas não tem mais, porque a primeira ata já foram todas as aprovadas no mês anterior. O nosso processo de hoje. E hoje nós temos 4 processos como recorrente a elo, comércio de materiais médicos e cirúrgica, recorrido de célula de julgamento de primeira instância. Anteriormente eu tinha já perguntado aos conselheiros, mas eu gostaria que ficasse registrado, doutora Dalcília, doutor Tiago, se concordam no julgamento em conjunto desses 4 processos. E, em seguida, a Procuradoria. Sim, senhor presidente. Procuradoria? Sem oposição, julgamento em conjunto, presidente. Então, nós vamos julgar os 4 processos hoje, a saber, processo 1, 3885-2019, autoinfração 2019-10457. Tem como recorrente a elo, comércio de materiais médicos e cirúrgicos limitado e recorrido célula de julgamento de primeira instância. O segundo processo é o processo 1, 3853-2019, autoinfração 2019-10454. Também como recorrente elo, comércio e recorrido célula de julgamento. Terceiro processo é o processo 1, 3854-2019, autoinfração 2019-10455. Também como recorrente elo, comércio de materiais médicos. E o quarto processo também da mesma empresa é o processo 1, 3856-2019, autoinfração 2019-10458. Esses autos eles se referem os 2 primeiros à omissão de entrada e os 2 últimos à omissão de saída. Eu passo a palavra à conselheira relatora, a doutora Dalcília, em seguida o doutor Tiago complementa as diferenças. Doutora Dalcília. Bom dia a todos, senhores conselheiros, conselheiras, senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador. Renovando aqui os agradecimentos aqui por estarmos todos com saúde aqui reunidos e com trabalho, podemos trabalhar. Trata o presente processo de omissão de entrada. Os 2 processos da minha relatoria são omissão de entrada. A diferença é que um é 2014 e outro 2015. Esse primeiro da pauta é o exercício 2015, levantamento quantitativo de estoque. Então, passo a relatar aqui que, de acordo com o agente fiscal, o levantamento quantitativo de estoque realizado apresentou a diferença que o contribuinte
vendeu mercadoria adquirida sem documento fiscal no exercício 2015. Na informação complementar, ele relata que a empresa fiscalizada tem um KNAI de comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia e que entregou os inventários finais 2014 e 2015 com valor zero. Por isso, foi intimada a informar se não existiam itens a inventariar de fato, ao que não obteve resposta, fato que resultou em autuação por embaraço à fiscalização. O levantamento fiscal foi realizado com base nos arquivos no formato SPED, transmitido a Cefaz, notas fiscais eletrônicas e inventários entregues em CD, durante a ação fiscal. Informa que a multa foi calculada com base no preço médio de entrada e que, na ausência desse, foi utilizado na seguinte ordem: o valor do inventário inicial, do inventário final, o preço médio de saída. A base de cálculo é R$ 2.919.805,30. A multa calculada corresponde a 10% desse valor. E eu estou dizendo isso porque, apesar de no auto de infração estar descrito a penalidade de 123.3S, que é 30%, o valor que está lançado no auto é 10%, corresponde a 10%. A questão, ele anexou um CD, o agente fiscal. Esse CD contém as planilhas, são 6 arquivos de Excel, 170 nota fiscal eletrônica, inventário final, nota fiscal emitida entrada, nota fiscal emitida saída 2015, omissão de entrada e omissão de saída. Os argumentos da defesa, apresentados às folhas 25 e 39, ela requer nulidade absoluta do auto de infração. Ela entende que foi ferido o princípio do contraditório constitucional, posto que as mercadorias que entram como peças, caixas ou unidades, mas saem, às vezes, como kits, não tendo o fiscal considerado os estoques de mercadorias do exercício 2014, o que teria gerado a omissão de compras e vendas. Afirma, por isso, que há impossibilidade técnica do sujeito passivo contestar devidamente a peça acusatória a ele imputada no escasso tempo de 30 dias. No mérito, ele argue discrepâncias no aporte de informações, má colheita analítica dos dados, o que repercute na composição do crédito tributário. E aí ele cita como exemplo a questão da inclusão de ativos de itens de consumo e ativo permanente, que ele apresenta uma listagem na própria peça. Ele argumenta também que questiona a utilização do preço médio, pois há itens com preços mais populares e outros com melhor qualidade, o que gera distorções. Ele argumenta erro nos códigos dos produtos, porque ele utiliza o sistema Fortes de informática, que classifica os códigos de mercadorias de acordo com os fornecedores, e que ele requer o reenquadramento da penalidade para o 881, parágrafo único, que imputa apenas 1%, por afirmar que todos os seus registros todas as operações estão devidamente escrituradas. Ela, ao final, requer improcedência, e aí ela não anexou nenhum documento de defesa nessa fase. A decisão de primeira instância, ela confirma a procedência, a penalidade que ela utiliza é 123.3S, mas ela mantém os 10%, apesar de ela colocar 30% no final da decisão, ela coloca no cálculo, o valor corresponde a 10%. A primeira instância decidiu pela procedência, e aí ela fala, aqui eu vou me atentar um pouco, que ela fala pela questão da nulidade que ele requer no recurso, da decisão singular. A primeira instância, ela considera que o fiscal enviou à empresa diversos termos de intimações com ciência regular, cujas cópias estão acostadas às folhas 10 e 16, os quais mostram que foram
oportunizada à empresa, possibilidade de informar inventários, justificar possíveis inconsistências em relação às notas não escrituradas e não seladas, inclusive analisar a apuração de estoques e classificação de códigos CFOP, pontos que estão sendo questionados em sua impugnação. Destaques que por 2 vezes foram solicitada a entrega do inventário e, em sequência, oportunizada à empresa que analisasse a apuração de estoques. Constato ainda que a empresa contribuinte autuada se ateve na sua defesa apenas a afirmar a existência de divergências no levantamento realizado, apontando uma lista de mercadorias que teriam sido equivocadamente incluídas no levantamento. Porém, sem trazer aos autos elementos de prova que comprovassem suas afirmações, necessários para refutar a acusação feita pela autoridade fiscal. O recurso ordinário apresentado, a empresa, ela argue violação ao direito à ampla defesa e contraditório, afirma novamente que não foi feita uma apuração precisa dos itens do estoque, que foram desconsiderados a veracidade dos fatos, pois a empresa não comercializa itens que compõem seu estoque de forma individual. Há uma extensa quantidade de itens que entram como peças, caixas ou unidades, mas que saem como kit ou conjunto, conforme notas fiscais anexadas. E aí ele anexa aqui, no final vou dizer que a empresa anexou no recurso. Afirma que o agente fiscal não poderia realizar um levantamento quantitativo de estoque em empresa com atividade de indústria, fato que ensejaria um procedimento de levantamento de custo de produtos industrializados, e não de levantamento de estoque. Afirma que há itens não comercializados no levantamento, que correspondem a bens de uso, consumo e de ativo permanente. Requer a aplicação do percentual da multa de 881, parágrafo único, percentual de 1%, pois o agente não teria levado em consideração todas as operações realizadas pela empresa estão devidamente escrituradas em seus livros contábeis, ainda que tenha sido autuada por falta de escrituração. Esses autos já foram pagos, aí ele cita os outros 2 autos, 2019, 10452 e 2019, 10453, da mesma ação fiscal, e foram sobre falta de escrituração. Afirma que o fiscal não solicitou a escrituração contábil e que os componentes que compõem o kit vendido pela empresa estão descritos no registro de controle de produção. Afirma que o julgador singular elenca todas as ponderações exaladas pela defesa, exceto o pedido de diligência pericial, no que suprime um direito basilar do contribuinte, que é da ampla defesa. Sem oportunizar tal prerrogativa, tira a chance da impugnante provar que a autuação foi totalmente ilegal, gerando prejuízos sem precedentes à empresa. Argue uso de metodologia inadequada, por ter o agente do fisco feito um levantamento de estoque em uma indústria, ao invés de ter solicitado o livro de registro de controle de produção de estoque, impedindo dessa forma a apuração mais detalhada dos custos e não do estoque. E cita alguns precedentes de resolução dessa Câmara, como a 219/2019. Cita notas fiscais de saída que especifiquem suas descrições dos produtos vendidos para seus clientes, em forma de kit conjunto. Ela traz em anexo a nota fiscal 7.170, e que discrimina o objeto da venda, kit, prótese total do joelho, com seu respectivo código, e a 7.168, que registra a saída desses itens, que compõem um conjunto de próteses juntamente com o prontuário do paciente beneficiário. A empresa requer que seja declarada nulidade absoluta com base no artigo 8.3 da Lei 15.614, perícia técnica para apurar a verdade dos fatos, reenquadramento para o percentual de 1%. Ela traz como documentos anexos ao recurso consulta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica para provar que exerce atividade de indústria. Aqui eu faço uma ressalva de que no cadastro estadual ela consta como comércio atacadista, da forma como está descrita no auto de infração. Não há um CNAE secundário de indústria, como no cadastro federal. Termo de acordo de taxa de comercialização, as folhas 81, com empresas como a Unimed, ela traz o termo de negociação de fornecimento de insumos com a Unimed,
ela traz a nota fiscal DANF de 7.170 para a Unimed, 7.069,168, em que ela coloca o CFOP de nota fiscal emitida para reclassificação, e ela traz um prontuário de um paciente, que eu não vou mencionar o nome, questão de sigilo, e o parecer da assessoria tributária, ela, apesar de citar que é um reexame necessário, aqui é um recurso ordinário, só fazendo essa observação, e ele pede para o assessor para anular a decisão singular de procedência para retornar para novo julgamento. De acordo com o parecerista, existem pontos que foram questionados pela autuada e que não foram apreciados pela julgadora singular, dentre os quais a decisão não trouxe qualquer fundamento para afastar o pedido de perícia, deixou de analisar o pedido referente ao reenquadramento da penalidade para o parágrafo único, 881, não refutou a julgadora a alegação de erro defendida pela autuada, afirmando apenas que não havia nos autos elementos de prova que comprovasse essa assertiva, quando a defesa especificou itens que estariam inclusos na categoria de materiais de consumo e bens de ativo. Não houve resposta ao argumento da autuada que questionava o preço utilizado na formação da base de cálculo. Segundo ela, não ficou claro o procedimento da fiscalização, o critério utilizado pelo agente na apuração do valor da omissão de saída, se foi o preço médio de entrada, ou do inventário final, ou o preço médio de saída. De fato, a julgadora passou a largo dessa questão e não fez qualquer comentário acerca do assunto. Conclui que a indicação de itens que teriam sido erroneamente incluídos no levantamento exigia, no mínimo, uma checagem preliminar de como tais produtos foram classificados na escrita fiscal, se, porventura, tais informações não eram suficientes fornecidas pela empresa, que fosse dirimida por meio de perícia. E é esse o relato, senhor presidente, por enquanto. Obrigado, doutora Dalcílio. Doutor Tiago. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os conselheiros, senhora secretária, senhor procurador. Apenas complementando um pouco o relato da conselheira, que já foi bastante completo. Aqui, nos casos por mim relatados, o auto de infração de final 104.55 trata-se de omissão de saídas do período de 2014, todos originados da mesma ação fiscal, conforme dito já pela conselheira Dalcília, e o auto de final 104.58 trata-se de omissão de saídas do período de 2015. Mas as alegações de defesa e de recurso são bastante semelhantes, presidente. Não houve nenhum pedido adicional constante aqui nos meus que eu tenho identificado. Somente, presidente. Muito obrigado, doutor Tiago. Doutor Rafael. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. Um abraço especial aí para o conselheiro Abimael, a quem renda minhas homenagens, por conhecer já de longa data. Foi meu professor na universidade, né, meus cumprimentos aí ao doutor Abimael. Presidente, os 4 autos de infrações aí relatados pelos conselheiros, eles de fato são 2 de omissão de entradas e 2 de omissão de saída, ou seja, nos 2 foi a empresa foi acusada nos exercícios de 2014 e 2015 de receber mercadorias sem a respectiva. E nos 2 últimos, do conselheiro Tiago, a empresa foi acusada de dar saída de mercadorias sem o devido documento fiscal. Ambos os autos de infração, a metodologia foi o levantamento quantitativo de estoque, né? É fato, presidente, que a empresa sustenta que houve uma nulidade no lançamento, porque, segundo ela, determinados CFOPs foram erroneamente incluídos pelo agente autuante no seu levantamento fiscal, né? Eu fui analisar os autos e exatamente os CFOPs que a empresa indica
como erroneamente incluídos foram justamente aqueles CFOPs que o fiscal apontou como excluídos, como bens do ativo, bens de uso e consumo, né? Inclusive, ele aponta isso em alguns termos de intimação. Se o CFOP, eventualmente cadastrado pela empresa, foi errôneo, de fato, caberia a ela comprovar. Agora, analisando o aspecto principal da defesa, que eu noto como fundamental, seria exatamente o fato de a empresa apontar que como ela não comercializa os itens, ou seja, ela dá a saída em conjuntos. E aí, de fato, se ela dá a saída desses itens em conjunto, ou seja, em kits, se ela faz uma operação de montagem, uma operação industrial daquilo que ela adquire, de fato, tudo vai dar omissão de saída, né? E vai dar realmente uma discrepância. Então, em razão desse argumento principal, que seria a questão dos kits, eu noto que o julgador de primeira instância, de fato, não levou isso em consideração e não deu importância a esse tema, né? Quando a empresa apontou que comercializava em kits, esse argumento foi refutado pelo julgador singular de forma bastante genérica, né? E quando a empresa, de fato, quando ela aponta que foram incluídos, né, e aponta uma listagem na sua impugnação de que determinados bens são bens do ativo, e ela aponta isso na lista, né, caberia ao jogador singular afastar e refutar esse argumento de modo específico, e ele não fez, né? Então, realmente, eu considero isso um vício de fundamentação grave, porque poderia interferir essa análise na própria constituição, na própria formação da base de cálculo, né, do crédito tributário que está em julgamento. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar em consonância com o parecer da SEAP em todos os autos de infração, no sentido da nulidade da decisão singular por deficiência de fundamentação, presidente. Seria esse o encaminhamento. Artigo 83, né, doutor? Exatamente, presidente. 83 da 15.614. Ok, tudo bem. Agora está com a doutora Dalcília, em seguida com o doutor Tiago. Depois eu passo para os demais. Doutora Dalcília, você começa? Bom, eu queria fazer algumas observações em relação à decisão singular, e até aqui, senhor presidente, indagar se seria o caso, primeiro, de começar, porque existe duas preliminares de nulidade, né? Embora a parte não tenha pedido assim, expressamente a nulidade da decisão singular, ele, de fato, argumenta que ela deixou de apreciar, por exemplo, o reenquadramento da penalidade, né? O consultor, pelo que eu percebi aqui, foi além de enumerar essa omissão, teria ido também detectado outras questões que o julgador não teria apreciado. Aí existe esse pedido de nulidade, por conta até do parecer, de retorno para a primeira instância, né, nulidade da decisão, e existe a nulidade do contribuinte, o pedido de nulidade do próprio auto de infração, por conta da metodologia ser inadequada, já que ele argui ser indústria e também por conter esses vícios, né, que ele alega ter. Aí eu falo dos dois agora de imediato, o senhor vai... Doutora Dalcília, é o seguinte, se a gente notar que a Câmara entende que é nulidade do auto de infração, tudo bem, mas se não for entendido dessa maneira, nós não podemos nem declarar, porque se for entendido para retorno dos autos à instância singular, tá certo? Nós estamos dando uma supressão de instância dizendo que não é nulo o auto de infração, entendeu? Então, esse meu questionamento dentro da sua ótica. A senhora, o seu posicionamento, você entende a nulidade do auto de infração, só para me ter uma ideia. Se não entende, vamos tratar somente da nulidade do julgamento singular?
certo? Sobre a minha ótica, sim, existem alguns pontos que a defesa trouxe que realmente eu gostaria de expor aqui no momento, senhor presidente. Então, eu vou me colocar as duas, me posicionar em relação às duas, porque em relação à nulidade da decisão singular, eu me posiciono contrário e vou justificar o porquê. Em relação ao auto de infração, realmente existem algumas particularidades que aí eu gostaria de ouvir os demais conselheiros também, nos dois casos, claro, mas também em relação ao levantamento. Então, eu vou colocar aqui as duas situações. Primeiro, porque eu afastaria a decisão, a nulidade da decisão singular. Porque, analisando aqui o processo, eu estou com processo físico, até as peças que estavam disponíveis ao julgador singular, na primeira fase, o que ele tinha para analisar naquela hora em que estava com ele, o processo, a empresa não anexou documento nenhum, nenhuma nota fiscal, nada para comprovar algum indício dos argumentos que ela utilizou. Então, ela não utilizou, por exemplo, ela trouxe uma listagem de produtos dentro da defesa, não foi à parte, foi dentro do conteúdo da defesa, ela trouxe umas 3 páginas ou 4 de listagem de produtos que ela alega ser estoque, mercadorias de uso ativo imobilizado. Só que a atividade dela é uma atividade de comércio de atacadista, de produtos, vou resgatar aqui, produtos ortopédicos e também dentários, prótese e ortopedia. Aí ela traz como argumento de que ela possui, primeiramente, ela diz que possui KNAI de indústria, e aí ela traz a consulta da Federal, do cadastro da Receita Federal, para provar o KNAI secundário dela de indústria. Eu não encontrei isso no nosso cadastro, eu não encontrei ela com uma atividade de indústria. Aí, desculpe aqui, só voltando, me perdoem aqui, que eu saí da ordem aqui do meu roteiro, mas primeiramente eu estava falando da decisão singular. Então, a decisão singular, voltando aqui, depois eu entro na questão do KNAI. A decisão singular, quando ela arguiu a listagem de produtos ativo imobilizado e permanente que ela argui, ela não trouxe nenhuma nota fiscal mostrando que ela possui que esses produtos são para o ativo dela. E são produtos que, mesmo para uma pessoa leiga, são produtos ligados que podem estarem ligados à atividade comercial, já que é prótese e ortopedia. Por quê? Porque tem broca, tem medidor de profundidade, tem enfim, e ela não trouxe nenhum elemento do ponto de vista de quem está julgando, o que ela trouxe foi o argumento em si, esses produtos e a listagem deles, mas não trouxe nenhuma nota fiscal de aquisição deles, provando que algum deles foram adquirido para uso e consumo dela. Esse é um ponto que eu quero destacar. Então, quando a julgadora afirmou, na decisão singular dela, de que a empresa, ela relacionou todos os argumentos que a empresa trouxe, que ela também argumentou aí, ainda na fase de defesa, a questão da classificação em kits, que produtos entrariam em caixa e sairiam em kits ou conjuntos. Mas também, nessa fase de defesa, ela não trouxe, ela veio trazer alguma coisa na fase de recurso. Na fase de recurso, ela trouxe as notas fiscais para tentar comprovar essa questão da saída em kits. Então, do ponto de vista de quem vai julgar, o que ele tinha no processo, na época, era apenas a defesa. A defesa não anexou nada, não trouxe nenhum CD. Então, o que ele tinha eram os documentos, o CD do fiscal, em que tinha todas as termos de intimações, como a julgadora cita, em que o fiscal fez várias solicitações à empresa para justificar essas diferenças em que ela alega, inclusive, o CFOP, das saídas, as reclassificações. Então, o fiscal fez essa diligência, intimou, deu prazo, e, segundo ele, na informação complementar, a empresa não respondeu, não apresentou e não respondeu durante a ação fiscal, daí porque ele lavou um auto de embaraço. Então, a julgadora, as folhas 64, ela cita que
expressamente que apesar da empresa ter, por isso que eu fiz questão de ler, ela ter feito essa ponderação do CFOP, da reclassificação e da listagem, não se pode, ela constata que a empresa confirma apenas em tese afirmar a existência de divergências, mas não comprovou. Então, as folhas 64 e 65, ela diz, em conclusão, considero que a impugnante não trouxe aos autos provas que possibilitem à autoridade julgadora formar convencimento sobre tal fato alegado, ou seja, a empresa autuada apenas declara que foram cometidos erros e não os aponta juntamente com suas respectivas comprovações. Então, eu acho que isso aqui é a peça-chave que me diz. Aí ela conclui, não há como formar convicção sobre a ocorrência de tais fatos impeditivos afirmados em sua impugnação e aplicando as regras de julgamento, ou seja, as regras do ônus da prova, não posso acatá-las. Observa-se que o agente fiscal utilizou de informações enviadas pela própria empresa. Enfim, eu acho que esse ponto, apesar de conciso, ele reúne dentro do contexto fático do processo, de que o que a julgadora está dizendo é que ele apenas afirmou, ela diz expressamente, ele não trouxe provas do que ele afirmou. Então, com base nisso, eu afasto a questão da nulidade. A perícia, que também o consultor viu que ela não refutou, eu tive que fazer uma busca aqui na defesa para identificar esse pedido de perícia. Ele só me pede perícia de forma genérica lá no final, na decisão, na defesa, na peça de defesa, ele vai pedir diligência ou perícia para trazer as provas. Então, ele não fez um pedido de perícia formal, com quesitos, ou com alguma coisa mais específica, para que fossem... E eu fiz essa busca até pelaquela busca do computador, para ver se tinha passado, porque quando eu li, eu não identifiquei essa ausência, e realmente só identifiquei na parte final, no pedido da defesa. E é feito dessa forma, que seja exercida a diligência pericial junto ao estabelecimento autuado e despontar, assim, a verdade dos fatos, pois não ocorreu. O sujeito passivo a omissão de entrada, apontada nos autos. Isso nunca ocorreu. Doutora Esse é o Dalcília, que ele fez. Só me deu só para me saber, só porque eu não li o processo todo, a julgadora singular respondeu alguma coisa sobre esse pedido de perícia genérico? A julgadora singular eu identifico. Desligou o áudio, conselheiro. Está desligado, doutora Dalcília. Ih, deu problema no microfone, conselheiro. Desligou de novo. Estão ouvindo? Agora sim. Eu, de fato, também não identifico. Não, vou até novamente buscar aqui, não sei se o doutor Tiago identificou. Realmente, ela não fala, não afasta mesmo, nem de forma genérica, esse pedido de perícia. E aí, essa questão também, quais são as outras coisas que o consultor fala aqui, sobre a nulidade, que justifica a nulidade. Então, eu já falei da questão do pedido de perícia, realmente ele não foi respondido pela julgadora, nem de forma genérica. Como eu disse, ele está lá no final, só como uma questão de produzir provas ainda, que seja para a empresa apresentar as provas. A questão do 8181, realmente, do parágrafo único, eu não vi também a julgadora se manifestar a respeito, mas, ao meu ver, isso não gera prejuízo. Ao meu ver, o que gera prejuízo para anular uma decisão seria algo que, em tese, fosse capaz de modificar o resultado final, o posicionamento dela, como o artigo 489 do CPC bem manifesta. Então, simplesmente o fato de ela não apreciar, e aí isso daí, em tese, não modificar, porque eu acredito que ela deixar de apreciar esses itens que eu falei, não repercutiriam no resultado, na decisão final dela, porque o artigo, ele já foi autuado na prática com 10%. Embora aqui, como eu falei, o dispositivo está 3S, o valor lançado corresponde a 10%.
Não é o caso do parágrafo único, porque aqui é o descumprimento da obrigação acessória justamente da ausência de nota. Então, não há como o contribuinte ter escriturado essas operações, ou transmitido elas na FD, se elas nem sequer existiam um documento fiscal, assim como as do doutor Tiago é saída, mas nos dois casos é o descumprimento da obrigação da nota. Então, se não há nota, não há o que escriturar, ter escriturado essa operação. Então, para mim, seria um item requerido que seria simplesmente para denegar, né, por uma questão técnica. E também a perícia, também, eu acredito que mesmo que retornasse ao julgador, ele não iria deferir naquela fase, porque justamente não houve a prova, como ela disse, não houve um indício sequer daqueles argumentos eram verídicos. Essa questão, por exemplo, que a empresa era uma indústria, eu só percebi, né, numa fase de recurso, esses argumentos, mas a reclassificação em kit realmente existia, realmente ela não mencionou. Estou sendo clara porque para cada um poder formar seu convencimento. Meu particular convencimento é que, ainda que se a gente retornasse, aí eu vejo uma ponderação dos princípios que estão no artigo 8.3 do cerceamento de direito de defesa, que gera nulidade. Eu vejo que também tem a ponderação dos princípios da legalidade, da eficiência e da celeridade processual. Então, ao meu ver, só vale a pena retornar um processo para etapas anteriores se efetivamente a gente detectar que o resultado final poderia ser favorável à empresa. Então, se hoje, analisando o processo, a gente já identifica que não havia indícios para que o julgador pedisse uma perícia, aprovasse essa perícia, por que eu iria anular o processo simplesmente porque ele não colocou um artigo dizendo ou fundamentando os fatos, porque ele não considerava necessário. Para mim, quando ele diz que as provas nos autos são suficientes, para mim ele já justifica a não necessidade de perícia. Então, a questão do levantamento em si, senhores, é que também eu queria colocar se realmente seria, para mim, é o que pesa até mais do que a nulidade, ao meu ver, talvez fosse a gente analisar, se for colocar em votação, talvez antes do que a votação do retorno, porque se a gente identificar aqui que o levantamento é nulo, não precisaria retornar, né? Se identificar que existe vício no levantamento, a questão do retorno perderia seu objeto. Então, assim, realmente o levantamento fiscal, o que eu consigo identificar é que existe no SPED da empresa CFOPs que relacionam a reclassificação, conforme as notas fiscais que ele trouxe no recurso. Eu verifiquei no SPED que ela emite notas fiscais de entrada e reclassifica alguns produtos, e da saída também com o CFOP de reclassificação em kit ou conjuntos. Doutora Dalcília, me responda só outra questão. Tem algum CFOP de industrialização? Pois é, eu só achei em 2014, mas mesmo assim, seu presidente, eu acho muito estranho, porque o endereço dela é endereço de escritório, o endereço dos autos e no cadastro. Ela não está cadastrada na Cefaz como indústria, o endereço dela é de escritório na Santos Dumont. Então, eu não sei que tipo de industrialização ela faz, ela não traz uma nota, por exemplo, de algum insumo que ela adquira, que tipo de processo industrial ela realiza, ela também não detalha. Ela traz que ela tem o KNAI apenas com base na consulta feita à Receita Federal, que tem lá um KNAI secundário, aqui no processo, que ela anexa, em que ela teria essa atividade. Aí eu sei que 2015 não tem nenhum CFOP de indústria, né? Estamos analisando 2014, 2015. Mas eu confesso que por operação, por CFOP, eu não identifiquei. Ela também não traz esse livro que ela alega aqui no recurso, de que ela teria um livro em que ela estaria registrando essas transformações de unidades, que ela adquire em unidades e transforma em kit, em conjunto, e que estariam tudo em livros dela, e que o fiscal não teria analisado, mas ela também não traz isso. O que ela traz como prova da argumentação dela é a nota fiscal emitida com essa reclassificação, 2 notas, em que são relacionadas
Ela chama uma nota fiscal de entrada, em que ela coloca conjunto de prótese total de joelho, e aí, na mesma data, ela emite uma nota fiscal de saída, em que ela coloca dela para ela mesma, com a natureza da operação, lançamento efetuado a título de reclassificação. Aí ela, nessa de saída, é que ela vai discriminar os itens que entraram. E lá no campo de observações, ela cita o nome da paciente, o médico que vai realizar a cirurgia. E ela traz o prontuário de uma pessoa, juntamente, que é mencionado nessas notas fiscais. E traz essa questão também dos contratos de negociações firmados com a Unimed, com a negociações de acordo de fornecimento de insumo para a Unimed, também do exercício 2015. Mas o que faltou para mim, para formar minha convicção a respeito dos fatos, foi justamente assim, se ela tem um livro que ela mostra essa transformação de unidades em kits, que ela afirma que está no livro aqui, que eu estou tentando encontrar o nome, livre controle de produção de estoque. Isso, Esse livre controle de produção de estoque, ele é próprio para as empresas que fazem transformação, uma indústria. Ela é própria, inclusive, ela hoje, já há algum tempo, é obrigado eu acho que é no SPED, tem um campo próprio para ser informado, que é o DIPARA, sabe, doutora Dalcília? Ela diz aqui na defesa esse livro de... Acho que caiu Caiu a conexão dela. A conexão, vamos aguardar um pouquinho. Doutora Dalcília. Sim. Então, ela traz na defesa esse livro, que justamente alega que as operações que fazem essa transformação estão nesse livro. Mas aqui ela não traz na defesa, não trouxe na defesa, não trouxe no recurso o livro, nem que seja assim, 1 ou 2 folhas, um CD, demonstrando que existe de fato esse registro. E aí o fiscal solicitou durante a ação fiscal. Isso também não foi ignorado, que me demonstra que não foi ignorado pelo agente fiscal, porque ele intimou ela a apresentar aqui as folhas 16, ele pede o fiscal que a empresa analise a apuração de estoques 2014, 2015, e se forem excluídos o CFOP 1101, 1556, 2551, 2915, 2916, 1905, 2912, 2913, 1926, esse 1926 é o CFOP da reclassificação. 5926, que é a saída de reclassificação. 6915, 6916, informar produtos que foram reclassificados no CFOP 1926, código 5354, 3249, a observação CD anexo com arquivos da apuração. Então, esse foi um termo de intimação que o fiscal fez à empresa. E ela foi autuada por embaraço. Então, senhor presidente, eu não tenho nos autos um elemento trazido pela empresa que comprove a atividade industrial dela, que comprove essa transformação que ela traz, são os DANFs, mas ela não traz a principal prova, que seria esse livro, né, que ela alega, ela própria diz que está lá, esses registros. E aí eu não sei aqui se caberia a perícia, que os demais conselheiros querem dar essa oportunidade para ela trazer esse livro numa perícia. Vamos escutar os demais conselheiros agora, doutora Dalcília. Pelo que eu entendi, a senhora não concorda com a nulidade do auto-infração, pelo que já está colocado. Então, eu vou escutar agora, e não concorda também com a nulidade da decisão singular. Isso. Seus 2 posicionamentos, pelo resumo, foi isso. Doutor Tiago, agora vamos escutar os demais. Obrigado, presidente. Renovo aqui meu cumprimento a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, eu queria focar com relação ao pedido de anulação de julgamento em primeira instância, porque eu acho que ele está, até ouvindo aqui a conselheira Dalcília comentando, para mim esse pedido de nulidade da decisão em primeira instância está umbilicalmente ligado ao segundo pedido de nulidade.
Porque, olhando toda a defesa e o recurso que a empresa apresenta, ela sempre começa dizendo que teve pouco tempo. E, efetivamente, quando você lê o recurso, parece que veio bem mais completo do que a defesa. Ela traz argumentos, inovou em alguns argumentos que não teria apresentado em sede de defesa. Também não sei qual é o nível de assessoria jurídico, contábil que essa empresa tem. Parece estar um pouco confuso nessa questão dos controles. Por que, nesse caso, eu entendo que há sim a nulidade da exame de primeira instância? Porque eu acho que no momento em que o julgador de primeira instância ele afasta os pedidos da empresa de uma forma muito genérica, a empresa, me parece até que ela ficou sem saber muito bem como discutir isso. Assim, as provas não parecem estar completas. Sem ele fundamentar por que essas provas não estão completas, dizer que tipo de provas a empresa deveria apresentar, como a conselheira da Auxílio acabou de relatar aqui super bem, assim, pode ser que para a empresa ter apresentado somente as notas fiscais de reclassificação, de formação daquele kit, como ela trouxe, seriam suficientes. Talvez se a adesão de primeira instância tivesse sido plenamente fundamentada, dizendo, ó, uma simples relação de produtos, do ativo mobilizado, não é suficiente para afastar a imposição fiscal. Quando a empresa, e a adesão de primeira instância não fala da formação do kit, então quando ele diz lá, ó, a empresa, eu entendo que a adesão deveria constar assim, a empresa fala da formação de kits, algo que a adesão não fala, mas a empresa não trouxe nenhum elemento para justificar, elementos tais como, e parece que isso traria mais possibilidades da empresa avaliar melhor os documentos que estão constantes nos autos e poder contestar um pouco melhor essa decisão. Então, quando a decisão vem de uma forma muito genérica, a empresa se coloca numa posição muito complicada, porque o que é fundamentado, o que é justificado, o que é provado para o julgador de primeira instância ou para os conselheiros aqui de segunda instância pode ser um pouco diferente e no próprio entendimento da empresa. Então, e aqui o principal ponto que eu queria destacar, e que quando a gente fala de nulidade de decisão em primeira instância, é sobre um aspecto muito formal, é que efetivamente ela não avaliou o pedido de perícia. Então, a ausência de manifestação sobre o pedido de perícia, por mais que ele tenha sido genérico, no nosso entendimento talvez, e eu concordo com o conselheiro da que talvez ele fosse até indeferido, mas o fato do julgador de primeira instância não ter se manifestado impossibilita que a empresa se manifeste sobre, conteste, recorra sobre esse argumento utilizado pelo julgador de primeira instância. Ou pode ser que, caso o julgador de primeira instância tivesse sido detido de uma forma um pouco mais aprofundada sobre os argumentos, de que, ora, para mim, na hora que a empresa lista os itens do ativo mobilizado, é um indício de prova. O fato dela não ter apresentado necessariamente uma nota, você teria que fundamentar por que aquele indício de prova apresentado, por que aquela lista apresentada não é suficiente para uma perícia, ou não é suficiente para um convencimento do julgador. Na hora que a empresa traz uma lista em que ela indica diversos produtos e o julgador passa ao largo desse argumento, sem contestá-lo, ele apenas cita que a empresa trouxe essa lista, mas que isso não é suficiente, sem se aprofundar nessa análise, me parece sim que houve uma ausência de fundamentação. Na hora que ele também não se manifesta sobre o pedido de perícia, me parece sim que houve uma ausência, uma deficiência de fundamentação da adesão de primeira instância. Porque acredito eu que se o julgador de primeira instância tivesse fundamentado um pouco melhor a sua decisão, o porquê que ele afastou as provas, os indícios apresentados, o próprio pedido de perícia, poderia a empresa ter trazido elementos mais concretos em sede de recurso para que nós pudéssemos julgar o auto de uma forma mais completa para eventual nulidade do próprio auto de infração ou não. Porque, efetivamente, analisando aqui o auto, os dois autos, né? Eu tenho dúvida sobre o levantamento fiscal, no momento que ele fala que porque em recurso foi que ele falou que era uma indústria, mas ele trouxe elementos suficientes para isso, mas não acredito que seja suficiente para que todo o auto seja anulado. Então, eu queria aqui trazer a discussão de que, nesse caso concreto, eu entendo que a anulação da decisão de primeira instância é fundamental para que possa oportunizar para que a gente não faça a supressão de instância de pontos essenciais tidos pelo contribuinte em sede de sua defesa, que é a formação de kits e o pedido de perícia, para que a gente possa reavaliar isso em segunda instância de uma forma mais ampla e completa. Somente, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Ivete. Eu vou
tentar não repetir muito o que o conselheiro Tiago disse, porque a linha de pensamento dele é exatamente a minha, mas só assim, só mais no sentido de que, por exemplo, aqui, o que é que eu vejo? A conselheira Dalcília, né, a relatora, ela fez, às vezes, da julgadora, quer dizer, ela explicou o pensamento dela e disse, olha, não tem a KNAI no cadastro, olha, não tinha, não trouxe o livro de produção de estoque. Então, tudo isso ela falou e justificou de uma forma muito clara porque ela seria contrário à linha de defesa da impugnante. Mas esse exercício ela está fazendo na segunda instância. Qual o problema de não ter na primeira exatamente os fundamentos de discordar dos argumentos em sede de impugnação? É porque a parte fica sem saber como se defender na segunda instância. Vamos dizer assim, sendo bem prático, seria realmente obrigatório a empresa estar inscrita no cadastro nessa KNAI para ser comprovado que efetivamente ela faz sim ela trabalha com essa mistura, né, de forma a representar uma industrialização. Então, a empresa poderia se defender, não, a minha KNAI na Cefaz não está, mas eu tenho como provar e está aqui, e se o julgador tivesse dito, eu precisaria que a empresa provasse através do livro de produção. Está aqui o livro de produção, de controle de estoque, eu provo por isso, quer dizer, ela teria os fundamentos da decisão de primeira instância para refutar. Eis a importância aqui de um julgamento fundamentado que não precisa ser complexo, não precisa ser grandes respostas. Eu acho que quanto mais simples o julgador for e objetivo no que foi abordado na tese de sede de defesa, não é necessário muita aprofundamento, só responder de forma objetiva. Então, assim, no caso, os pontos em que eu vi aqui que a assessoria processual tributária destacou, realmente, para mim, houve lacunas sim, e essas lacunas, ela impediu que a empresa, é como se houvesse supressão de instância. A empresa não sabe bem como se defender da segunda para poder ter a sua tese mais bem fundamentada. Então, assim, eu me acosto ao parecer da assessoria processual tributária, aos fundamentos do conselheiro Tiago, porque eu acho cada vez mais assim a gente vê a importância da objetividade, né, e de direcionamento nas teses, nos fundamentos da decisão singular. Obrigado, doutora Ivete. Senhores, eu queria só pedir uma coisa. Se alguém já concordar com um dos elementos da doutora Dalcília, ou se a doutora Dalcília for mudar de opinião, tudo bem. Se não, a gente, por favor, vamos tratar da nulidade para a gente poder avançar, tá certo? Eu abro a palavra ao doutor Osmar, se ele assim o quiser, que ele pediu antes, a doutora Dalcília. Eu quero só que seja um sucinto em relação ao assunto. Nós vamos tratar da nulidade do julgamento singular, propriamente dito, tá certo? E eu vou passar a palavra ao doutor Osmar. Gostaria eu acho que já foi bem debatido aqui, tá certo? Se alguns puxar o que um disse, evitem a se alongar. Só isso. Obrigado, doutor. Doutor Osmar, a palavra. Obrigado, presidente. Renovando os votos aí, a toda da quarta Câmara, tinha falado com alguns no início dos trabalhos, mas eu vou ser sucinto, presidente, até pegando esse seu gancho e esse seu pedido, mas entendo também que, reforçando esse entendimento da doutora Ivete, do doutor Tiago, que realmente nós não poderíamos aqui mencionar ou arrazoar que não haveria qualquer possibilidade no futuro do cliente, do contribuinte sair desse auto de infração, porque a julgadora realmente entendeu daquela forma, mas, por outro lado, certo? Realmente as falhas, as lacunas benditas pela doutora Ivete, ali, qualquer razão dada ao contribuinte a contrarrazoar um entendimento da julgadora, poderia aqui mudar o mérito da questão. Então, realmente,
seriam essas contribuições que eu gostaria de dar bem sucintas, presidente. Obrigado, doutor Osmar. Doutora Dalcília, você conclui e vamos para o julgamento. Por favor, seja bem breve. Eu sentindo necessidade só de esclarecer questões de fato, para não acontecer a mesma coisa que, na minha percepção, a visão que está do consultor é uma visão de quem já está na fase do recurso, né, de que está analisando também as provas que foram trazidas no recurso. Eu quero só destacar novamente que eu acho que não, talvez por ter feito também uma defesa geral, eu passei a ideia de que a defesa tinha anexado, trazido essas questões de indústria já na fase do julgamento singular. Eu peço perdão se eu deixei passar isso, porque as questões que ele trouxe na defesa são questões menores, né? O julgador não tinha todo esse contexto para apreciar e nem tinha documentos para apreciar. O que ele trouxe, basicamente, é a questão do preço na fase de defesa, resumindo, só para ficar bem clara a questão de fato, foi o preço, a penalidade, né, do 881, lá no final um pedido de diligência para trazer essas provas, para provar de que não houve omissão de entrada, na verdade não foi nem um pedido de diligência para trazer provas, é para afirmar que não houve essa omissão de entrada. Então ele pede diligência, perícia, para que a empresa possa provar que não houve essa omissão de entrada. E assim, e a listagem, né, de produtos, mas documentos mesmo, não houve nenhum documento anexado, só queria deixar isso bem claro, que Okay. As notas, a questão do KNAI, tudo é coisa da fase de recurso. Ok. Pronto, vamos para a votação. Doutora Dalcília, como vota em relação à nulidade do julgamento singular? Eu afasto, senhor presidente, pelos motivos que eu já mencionei. Eu entendo que o retorno não iria implicar, em tese, em uma modificação, não tem elementos que ensejassem uma modificação da decisão singular, nem mesmo em tese, conforme o artigo 489 do CPC, que eu aplico supletivamente. Ok. Essa decisão serve para os 4 processos. Doutor Tiago. Presidente, eu desvio da relatora para acolher o pedido de nulidade da primeira instância, e visto que eu compreendo que houve sim a deficiência de fundamentação. Doutor Osmar. Presidente, eu voto com o doutor Tiago Silva. Primeiro divergente, né? Acompanha o primeiro divergente. E acompanha o doutor Tiago, fica mais fácil. Não sei se ele é divergente, porque ele é relator também. Eu também. Acompanha o doutor Tiago, posição do doutor Tiago. Doutor Abimael. Acompanho o doutor Tiago. Doutor Ivete. Com o primeiro divergente. Doutor Tiago, acompanha o doutor Tiago. Porque o Tiago é divergente, mas também é relator. Então... Doutora Magda. Presidente, eu concordo com a doutora Dalcília no que se refere à questão do recurso. As questões foram bem mais amplas do que na defesa, mas mesmo as questões da defesa, elas não foram devidamente discutidas no julgamento. Eu acompanho o doutor Tiago. Bom, por maioria de votos, a 4ª Câmara conhece do recurso ordinário, dando-lhe provimento no sentido de declarar a decisão singular nula, em conformidade com o artigo 83 da Lei 15.614/2015, né? 2014. 15.614/2014, em virtude de o julgamento singular não ter afastado todos os elementos contidos na defesa do contribuinte. Decisão de acordo com o parecer, em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria-Geral do Estado. Essa decisão serve para os 4. Como ainda é cedo, Paulinha, eu acho que a gente pode até ler a ata, né, de hoje. Ou deixa para amanhã, Paulinha. Presidente, a gente pode fazer a leitura.
Pronto, está pronto aí, Paulinho? Acho que é Senhor simples. presidente, só uma questão de ordem. Aí sim, aí ressalta que os processos, os 2 primeiros processos, foi voto vencido a conselheira relatora nos 2 primeiros processos, doutora Dalcília, ficando designado o doutor Tiago Silva para proceder à lavratura das resoluções por ter sido o primeiro voto divergente e vencedor. Nos 4 processos, a doutora Dalcília se manifestou pelo não acolhimento da nulidade do julgamento singular. Entendendo que a decisão singular está com todos os elementos necessários para da defesa, citando o artigo 489, supletivamente do CPC, não é isso, doutora Dulce? Isso, 489. Paulinha, você quer ler hoje ou quer deixar para a próxima? Vamos fazer amanhã a leitura? Tá certo. Eu vou incluir essas últimas observações. Ok, então pronto. Então, está encerrada a nossa sessão de hoje. Lembrando que amanhã a nossa sessão se dará às 13h30. Certo? Obrigado a todos. 489, inciso 4, senhor presidente, do CPC. Inciso 4. Gostaria só de agradecer a todos, dar um bom dia para todo mundo, agradecer ao doutor Rafael, bom vê-lo novamente, né? E estou à disposição aqui numa próxima convocação, estarei presente, se Deus quiser. É um prazer, doutor Abimael. Sempre é bom ter você aqui presente aqui com a gente, viu? Obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Tá. Tchau, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, boa semana a todos. Até amanhã.